Olá, eu sou Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. Nesse vídeo, eu estarei explicando mais uma poesia baseada na série Explica a Poesia, uma série criada com o objetivo de responder a seguinte pergunta: o que passava pela sua cabeça quando você escreveu essa poesia? Nessa série eu estarei mostrando os bastidores da minha poesia, o passo a passo, o making of, tudo que passou pela minha cabeça, as ideias, os conceitos sobre as minhas poesias. E se você gostaria de saber qual é a poesia de hoje, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. Bem, a poesia de hoje se chama Vencendo essa Guerra. Ela diz assim: não há mais chance de retorno. Já chegamos no ponto de ruptura. Não há mais espaço para palavras de amor, pedidos de perdão, reparações ou promessas de mudança. É melhor não insistir. Cada um está certo no seu próprio ponto de vista. E quando isso acontece, o culpado é sempre o outro. Nossa relação é marcada por lutas. Lutamos para nos unir, lutamos para permanecer e, finalmente, lutamos para nos separar. Infelizmente, estamos vencendo essa guerra. Bem, a primeira imagem que me veio à mente quando eu escrevi essa poesia, Vencendo essa Guerra, eu imaginei um casal, um de frente para o outro. A expressão deles estava meio que triste, era uma mistura de uma tristeza com raiva, com desesperança, né? Mostrando uma expressão de que eles se esforçaram bastante, mas não conseguiram fazer com que o relacionamento desse certo. Eu vou ler para vocês, vou explicando cada parte. Não há mais chance de retorno. Já chegamos no ponto de ruptura. E essa é a expressão, né? Não tem como você voltar, porque você já rompeu. Por mais que você tentasse voltar, a ponte que liga um ponto a outro foi destruída. As coisas foram acontecendo de tal maneira que a tentativa de retorno é inútil. É semelhante, né? Aquela pessoa que atravessa uma ponte, chega do outro lado, mas sempre tem como voltar, porque a ponte ainda está ali. Mas quando você atravessa uma ponte, chega do outro lado e essa ponte é destruída, não tem como você voltar, uma vez que a ponte era o único caminho que ligava essas duas partes. Ou seja, o eu lírico está dizendo para o seu amor que não tem mais jeito. Ele está dizendo para aquela pessoa que talvez fosse o seu grande amor que o retorno é impossível. Chegou um ponto que não tem como voltar. Chegou um ponto de ruptura. Uma vez que as coisas são rompidas, não tem como consertar, segundo a visão do eu lírico. E quando chega um ponto de ruptura, uma das primeiras sugestões é tentar reparar, é tentar pedir perdão, fazer toda a sorte de reparação possível, promessas de mudança. Mas o lírico diz que não tem mais espaço para isso. E a outra parte diz: não há mais espaço para palavras de amor, pedidos de perdão, reparações ou promessas de mudança. Todas esses remédios, digamos assim, foram colocados na mesa e não tem tempo para fazer mais isso, não há mais tempo. Tudo aquilo que é esperado quando um relacionamento rompe é retornar, pedir perdão, fazer reparações, prometer que vai mudar, mas todas essas coisas são inúteis na visão do eu lírico. O eu lírico está colocando aquilo que todas as formas de tentar voltar como era antes são impossíveis. É impossível, não tem como. As maneiras que todos nós fazemos de forma até intuitiva de tentar reparar, pedir perdão, não tem mais. Todos os esforços todas as munições foram gastas. Não tem como chegar no momento e ter uma esperança em reatar um relacionamento. Não adianta mais. E diz que é melhor não insistir. Depois que rompeu, depois que houve a ruptura, depois que a ponte foi quebrada, depois que o lírico se convenceu de que não tem como retornar, não adianta insistir em pedido de perdão, não adianta insistir com reparações, não adianta insistir com promessas de mudança. É bom não insistir. Agora a insistência talvez piore mais ainda a situação. A insistência, ela não vai trazer uma melhora, mas talvez traga até uma piora naquilo que já está estabelecido. Não tem como voltar, não tem como reatar, voltar ao início. Não adianta insistir. Ele começa ainda dizendo: cada um está certo no seu próprio ponto de vista. E quando isso acontece, o culpado
é sempre o outro. Olha só, bem, chegamos nessa situação. Quem é o culpado? O culpado é você. Eu estou certo na minha posição, você está errado na sua. E o outro também pensa a mesma coisa. Então, um culpa o outro em relação ao que está acontecendo, porque cada um tem seu próprio ponto de vista. O outro sempre vai ser o culpado. O outro sempre vai receber a culpa, 100% da culpa. Agora, cada um é por si. Ninguém vai chegar e se juntar e dizer assim, olha, eu tenho parcela nessa culpa, você também tem parcela, vamos ver o que nós podemos consertar. Não, eles já chegaram a um ponto em dizer que cada um está certo no seu próprio ponto de vista. Eu acho que você está errada nesse ponto, e o outro pensa a mesma coisa em relação ao seu namorado ou cônjuge. Então cada um está certo, eles não estão errados, cada um está certo no posicionamento que eles têm. E quando isso acontece, o culpado é o outro. Não há aquela consciência, a conscientização de que talvez eu esteja errado, talvez eu esteja me comportando de uma maneira errada, de uma maneira inapropriada. Por isso que nós chegamos até aqui. Não, eu estou certo nas minhas convicções, você está completamente errada. Aí o outro diz, não, eu estou certo nas minhas convicções, é você que está completamente errado. Então, quando os dois chegam a uma convicção, profunda convicção de que os seus posicionamentos estão corretos e o outro é que está errado, não tem como mais seguir adiante, não tem como, porque se pelo menos um achasse que estava errado, aí haveria pedido de perdão, haveria reparação, haveria promessa de mudança, palavras de amor, mas não, cada um está certo no seu próprio ponto de vista, o outro está 100% errado, por isso que nada mais importa, e o culpado sempre será o outro. Aí ele diz a questão dramática dessa relação. Aí a última parte é extremamente dramática, porque ele diz que a relação do eu lírico com o seu amor sempre foi por lutas, dificuldades, sempre foi por enfrentamentos de situações difíceis. A nossa relação é marcada por lutas. Lutamos para nos unir, juntamos força para nos unir. Aquilo que estava impedindo a nossa união no início, as dificuldades que surgiram, nós lutamos para nos unir. Então nós conseguimos casar, conseguimos manter um relacionamento. Lutamos para permanecer, e aquelas coisas que depois que nós firmamos no relacionamento, começaram a surgir outros problemas, dificuldades, nós lutamos para permanecer, nós de fato, nos esforçamos o máximo para permanecer juntos e finalmente lutamos para nos separar. E agora nós estamos na outra fase da luta, que é a separação. Lutamos para nos separar. Infelizmente, estamos vencendo essa guerra. Ou seja, a última parte é realmente dramática, porque eles estão vencendo essa luta. Que luta é essa? De se unirem? Não. De permanecerem casados? Não. Ou juntos? Não. Eles estão vencendo a guerra da separação. Então você percebe que no último parágrafo, existe um ponto dramático de que as dificuldades e problemas no relacionamento surgiram desde o início. Desde o início, eles estavam extremamente num outro clima, numa outra vibe. Quando eles se uniram para lutar contra aquilo que estava impedindo eles se juntarem, estarem juntos ou casados. Depois eles permaneceram lutando, continuaram lutando para permanecerem casados, e agora, quando viram que não tem mais jeito, chegou um ponto de ruptura, chegou um ponto de inquietação, de tristeza, eles estão lutando agora para se separar. E ele simplesmente, o eu lírico percebe, está na tristeza do eu lírico, dizendo, infelizmente, nós estamos vencendo essa guerra, a guerra da separação, do rompimento, do distanciamento e do fim de um relacionamento. Bem, esse é o fim de mais uma poesia explicada, a poesia Vencendo essa Guerra. Espero que vocês tenham gostado e eu quero saber o que vocês acharam dessa poesia, qual é o comentário que vocês podem fazer aqui, se chegaram a essa conclusão ou não, e vamos fazer com que essa comunidade cresça. Por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem, mande para quem vocês acharem interessante, ok? Que a gente vai se ver no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo, fique com Deus.